Ah, hoje mais um Live Wesley Conversa, esse programa diário, falando todo dia, falando sobre um assunto diferente e com convidados diferentes. Essa semana, a Semana do Amor, gente. Então tô recebendo muitos casais falando sobre amor, relacionamento. Olha, eles já chegaram. Ai, meu Deus. Eu vou chamar... É o Diego? Eu acho que é o Diego, né? Vamos lá. Gente, o Live Wesley Conversa de hoje com mais um casal lindo, incrível, abençoado. Daniel Tadashi e Diego Tadashi. Olá! Amigo, que Lindo! alegria estar aqui com Oi, você! amigo! Gente, vocês fizeram um enquadramento maravilhoso. Olha, gente, colocaram uma orquídea, umas plantas entre vocês, e vocês Tá assim, vendo? lindos. E eu já vou perguntar, porque eu começo perguntando. O Vai amor lá, tudo amigo. suporta? Tá lá em Coríntios, Tudo bom. em Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, isso. Tá lá, o amor é paciente, é bondoso. Mas eu quero assim, o amor tudo suporta? Cuidado com a resposta. Pode deixar, amigo. Sim, o amor tudo O amor tudo suporta. Tudo? Tudo. Tudo é o quê? Tudo é Quer tudo. falar, amor? Posso falar. Tudo é momentos bons, momentos ruins, doenças, dificuldades, desentendimentos, erros. Tudo, É tudo, ok, tudo. eu vou ser mais específico. Gente, eu tô começando tão pesado, eu amo tanto vocês. Vai, Eu tô vamos lá. percebendo, já conheço o seu estilo, viu, amigo? Vamos. Não, Eu mas só quero te lembrar, amigo, te lembrar de um detalhe, viu? Que tem volta, tem volta. Ah, é verdade, amigo. mas vamos lá. É sério, o amor suporta, o amor entre um casal afetivo suporta uma traição? Posso fazer um adendo? Pode? Eu acho que quando a gente fala um amor entre casal homoafetivo, a gente acaba separando um amor de um casal heteronormativo, né? E, na verdade, quando a gente fala de amor, existe um só, né? Não existe um amor para homoafetivo, um amor para um heteronormativo. É o mesmo amor, né? E quando você mencionou, Wesley, em 1 Coríntios 13, né? Que fala que o amor tudo suporta, tudo crê. Nós estamos falando desse amor. E que amor é esse? É um amor que tem uma fonte. E que fonte é essa se não é Jesus Cristo, que sofreu tudo por nós? E a gente entende, trazendo para o âmbito do relacionamento, né, amor? Em que sentido? Não, na verdade eu vou te responder. É que a traição, ela já não é mais o amor. Porque o amor que fala aí que tudo suporta, ele suporta a tentação. Ou seja, o amor ele suporta a tentação. Então não vai haver traição. Não, Você mas vamos lá. entende? Vamos lá, a gente vive num mundo real. E o mundo real é o seguinte: Sim. um dos cônjuges sofreu a tentação e pecou e traiu. O outro ainda pode estar amando loucamente. É esse amor que vai fazer perdoar e voltar? Então, o que ama, com certeza, vai suportar e pode perdoar. Mas o que traiu não tem o amor. Entendeu? E para ter relacionamento, precisa de dois Mas amores. então você está respondendo a Mas dentro pergunta. desse sentido, não. Então você... Mas dentro desse sentido é o seguinte: existe o lado de quem foi traído e que ainda ama loucamente, como você falou. O que traiu não suportou a tentação. Mas isso não demonstra que ele também não pode se arrepender. E se o outro que foi traído consegue superar isso, com o arrependimento daquele que traiu, eles têm total liberdade e total certeza de que eles podem fazer o amor deles dar certo ainda, mesmo com erro. Sim, se eu te respondendo objetivamente. Se eu penso que a traição ela não é imperdoável. Eu tenho para mim que o amor ele tem isso de perdoar. Sim, Daniel, Porque, de eu já ouvi repente, a muitas gente não pessoas está falarem. fazendo apologia à traição, né? A gente não está fazendo apologia à traição. Não. Mas, caso aconteça, se acontecer, nós... Gente, Jesus nos perdoa o tempo inteiro por tudo de errado que a gente faz.
Porque, de repente, a gente pode perdoar e ter um casamento lindo e maravilhoso, incrível, até como nunca antes, daqui para frente. Vocês pensam assim? Sim. E é importante fazer uma observação nisso, amigo. Porque funciona assim. A pessoa que ela foi vítima de uma traição, ela pode perdoar e juntos fazer um casamento maravilhoso, continuar dando certo e fazer aquele casamento dar certo, como ela também pode não perdoar e decidir não querer mais aquele casamento. Porque não é que eu perdoei que eu quero. O perdão não quer dizer que o relacionamento vai continuar. O perdão ele deve existir de qualquer forma. Eu perdoar você como ser humano, o seu erro, e eu decidi não continuar mais no casamento. Como eu posso perdoar e decidir continuar no casamento, né? Então, vamos lá, queridos. Agora sim eu vou falar que eu estou muito feliz. Faz tempo que eu não começava assim, que eu não começava um programa assim, jogando já uma pergunta. Já, né? Colocando a gente na parede. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque vocês são um casal, vocês são dois seres casados que a gente ama, que a gente tem referência, mesmo sem ter tantas intimidades. E isso é reflexo da luz, da bênção de Deus na vida de vocês, no casamento de vocês. Sabia disso? E aí vocês são exemplos para muitos casais. Vocês são exemplo para muitas pessoas. Me fala assim, qual o peso? E vocês sentem que vocês são exemplo para pessoas e para casais? Sim. Nós sentimos, pelo fato de a gente ter muitos amigos solteiros, automaticamente a gente já passa a ser aquele amigo casado. Aquele amigo que a gente olha e fala, opa, quando eu casar, será que eu vou ser como ele ou não? Isso já é ser um exemplo de alguém, né? E pelo fato de a gente conhecer bastante gente, fazer parte de uma igreja onde outras pessoas nos acompanham, né? Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? E eu não acho que isso chega pra gente como um peso, eu chego como uma gratidão a Deus, porque eu penso que se isso existe, é porque graças a Deus está dando certo, graças a Deus a gente está caminhando, sabe, de uma forma legal, graças a Deus as pessoas veem esse amor na gente, que é assim, né, amor? É do jeito que vocês veem. Mas quando eu falo peso, é o seguinte, vocês se cobram, acabam se pegando assim, se cobrando para o casamento ser tão incrível, para ser exemplo, ou não? Não. A gente se cobra para o casamento realmente dar certo, né? Nas nossas discussões, em brigas, a gente sempre tem esse diálogo, né? Sempre tem uma conversa. Nunca uma briga, só uma briga. Sempre tem a conversa. E a gente fala, olha, o que é que disso aqui a gente pode tirar para dar certo? Para a gente não repetir a mesma briga. Mas não para ser exemplo para alguém. Porque eu acho que para a gente ser exemplo para alguém, primeiramente tem que ser verdade aqui. Então a gente faz isso para ser verdade aqui. E essa verdade vai ser automaticamente transmitida, né? Isso é uma asas, né, amigo? Eu penso assim, e nós, principalmente no nosso contexto, da afetividade, a gente já passa por um conflito de tirar a máscara, né? De ser quem a gente é. Você já vence uma etapa para depois ter que fingir uma outra realidade? Não. Não cabe isso. Vocês falaram de brigas. Daniel Tadashi, o que é que é mais responsável por uma briga entre casal, entre vocês? Qual o assunto que mais gera uma briga? O assunto? O assunto? Eu acho que o assunto é... Eu acho que a falta de compreensão, às vezes. É que a falta de compreensão não é um assunto, né? Não, mas é um aspecto. Falta de compreensão, quem é menos compreensivo? Na verdade, não é que é quem é menos compreensível. É porque eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de me comunicar. Mas às vezes eu falo dificuldade de comunicar. Se você até agora não deixou o menino falar, ele tá doido. Ele abriu a boca 5 vezes pra falar. Eu sou assim. Esse é o motivo. Depois você vai ver o programa e você vai ver que toda vez que o Daniel fazia assim, ó. Aí você começava a falar e ele fazia assim. Olha aí, Deus te dando.
Mas é isso. Não, na verdade, o que o Di fala é porque eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas palavras. E para mim, não tem essa de eu quis dizer. Eu presto atenção no que você disse. E aí o Di tem muito isso. Não, mas é porque você sabe que eu me expresso mal, que tal. Eu falo assim, mas a responsabilidade de dizer é sua, a minha é de compreender. E eu só compreendo o que o meu ouvido. E aí é aí que dá um pouquinho de conflito. Entendi. Mas aí a gente vai conhecendo um pouquinho. Ó, é muito importante toda essa conversa sobre relacionamento. Então, todos vocês já estão gostando aí, vai apertando o coraçãozinho do lado, porque o coraçãozinho do lado chama outras pessoas para aprenderem com esse casamento. O coraçãozinho do lado. E ainda tem mais. Mandem esse aviãozinho aí, ó, que tá do lado dos 3 pontinhos, para mais pessoas aí no direct. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Vocês namoraram. Diga. Quando vocês namoraram, a importância do namoro que a gente tem na igreja, que é o namoro santo. E a gente sabe que no meio gay é muito mais difícil ter o namoro santo. Porque a gente já vem de uma história assim, de repreensão, de fazer tudo escondido, porque ninguém podia saber e etc. Fala sobre esse assunto. Falem. Quer falar? Pode falar. Esse assunto realmente é assim, na verdade eu acho que o relacionamento, essa questão é uma pauta para todos, né? Mas sim, eu acho que para 2 homens, como a gente já falou muito lá na igreja, é mais complicado. Mas a gente principalmente entendendo que um relacionamento ele é constituído muito mais de diálogo, de curtir a companhia da pessoa do que o sexo em si, a gente é desse que levanta a bandeira de que o namoro ele precisa sim ser santo. Porque eu acho que a gente tira o foco da sexualidade e foca realmente nos atributos que vão sustentar o relacionamento. Entendeu? Que é realmente a companhia. E isso, graças a Deus, nosso relacionamento teve e foi incrível. Mas posso dar um adendo? Di, eu quero que você responda justamente esse adendo já junto com a minha pergunta, que a minha pergunta ela é referente ao que muitos solteiros, inclusive, cristãos, inclusive, falam. Que é o seguinte, eu não acho isso muito, não. Eu acho que a gente realmente tem que experimentar um pouco antes. Por quê? Porque vai que não gosta e não tem a certeza que gosta lá na frente do que é que vai ser. E aí a maioria não cumpre esse casamento santo, essa coisa assim. Então me fala sobre isso. Olha, o que eu vou falar, eu não estou querendo dizer que o sexo não é importante para o relacionamento. Ele é importante. Tá? Deixa isso claro, ele é importante para o casamento. Mas o que eu acho que tem que ficar importante para a gente compreender, né, essa questão, é que existem muitas outras coisas que sustentam o casamento. Né? O casamento não é sustentado à base do sexo. Porque o sexo, ele depende de uma atração física, ele depende de várias outras coisas que hoje talvez você tenha e amanhã não tem. Amanhã o corpo já não é mais o mesmo, amanhã a beleza não é mais a mesma, né? Hoje eu tô vendo uma pessoa maravilhosa na minha frente, amanhã outra pessoa aparentemente pode ser maravilhosa também e aquilo me despertar um desejo. E se o meu casamento foi pautado na carne, essa carne pode desviar para um outro lado. Ele acaba então a gente precisa... Exato. Então a gente precisa entender que o relacionamento, para ser sustentado como único na nossa vida até o final, ele tem que ser baseado em outros atributos, né? Que é a companhia, que é entender se vocês têm o mesmo estilo de vida, que vocês têm os mesmos sonhos. Porque se o Daniel sonhasse em morar nos Estados Unidos, e eu, que sou super apegado à minha família, dissesse que eu nunca sairia do Brasil, por exemplo, como seria um casamento? Mas ou eu ia ter que abandonar esse negócio direito aí para as pessoas que vão casar ainda aí saberem. Mas tem que se perguntar sobre as coisas de sexo antes de casamento? Claro. Dentro do namoro, Wesley, dentro do namoro, esse conhecer o outro é em todos os aspectos. Tem que conhecer quais são os sonhos do Daniel, quais são os objetivos de vida dele, o que ele gosta e não gosta de fazer no dia a dia, quais são as qualidades e também quais são os defeitos dele. Mas eu também preciso conhecer ele dessa forma, né? Falando de cama, né? Vamos dizer assim. E existiu essa conversa, né, com a gente. Foi muito engraçado, inclusive. Existiu... Não conta os detalhes. Não, é porque assim, amigo, é um tabu, né? A gente como cristão... Ele ia contar, o menino puxa ele, segurou ele para ele não contar.
Não, pode. Não, pode Tá bom. perguntar, pode contar. Não, na verdade foi assim, eu eu perguntei. contar. Não, quero ouvir Daniel, conta tudo. Fala, Daniel. Você lembra, amor, dessa conversa? Eu lembro, porque é uma das coisas que marca, né? Porque a gente realmente, a gente fica naquele conflito, meu, a gente tá fazendo de santidade, aí eu vou fazer essa pergunta, vai dar a entonação de que eu tô querendo pular etapas e tal, né? Mas você perguntou? Mas, Foi eu que perguntei. Diego, Eu perguntei pra ele, né? E aí ele respondeu assim, ó. isso aí. Olha ele. Por que você quer saber? Por nada, é só porque eu quero casar com você? E aí eu já quero te conhecer nesse aspecto. Não, mas não acaba aí não. Aí eu peguei e falei assim, né? Falei, tá bom, né? Você não quer falar, tudo bem. Aí fiquei na minha. Aí ele perguntou, e você? Ele não falou? Não, ele falou, mas assim, o diálogo Não, foi. não nessa hora, né? Eu desconversei, aí eu perguntei pra ele. Eu perguntei, aí ele deu uma de, né? Pra que você quer saber? Eu falei, não, tá bom, né? Você não quer falar, tudo bem. Aí ele voltou a pergunta, né? E você? Fala de você. E aí Aí eu você falei, respondeu? ele falou. Mas posso colocar um detalhe muito importante dentro do que você está falando? Pode. Porque nessa conversa, eu falei para ele, Daniel, eu fui sincero, falei assim, olha, eu não tenho problemas com isso, mas eu tenho uma preferência X, né? A gente tem que ser sincero nessa conversa, né? E o Daniel também foi sincero para mim. Ele falou assim, Diego, eu também não tenho problema com ambas as coisas, mas eu tenho uma preferência... Maravilhoso, porque as pessoas estão interagindo e eu quero que elas respondam também se acontece isso com elas. Vamos lá. Tá. Você falou de preferência X. Essa é a sua preferência X com o seu esposo. Tem esse negócio de ficar falando para amigo que pergunta, ai amigo, me fala o que é que você é, o que é que você faz. Vocês são... Existe isso? Olha, eu e o Daniel, a gente não fala da nossa intimidade. Não, na verdade, nós temos amigos também muito coerentes. Nunca nenhum amigo nosso chegou assim... O que você faz? Não, né? Nunca. A gente sempre foi muito verdadeiros e essa intimidade é entre a gente. Mas entre amigos, a gente brinca. Principalmente quando a gente tá na intimidade com amigos de casa, a gente brinca, né? Mas nunca pra sentar e falar, olha, a minha preferência é isso, eu faço isso com meu esposo. A gente não tem essa... Não, como o Anderson Cunha tá falando, é muito desnecessária essa pergunta assim, né? Não tem por que você perguntar para um amigo, gente. Para que você vai perguntar isso para um amigo casado ainda por cima? Se você não tem nenhum interesse para... Ou só se tiver um interesse, né? Amigo, mas vou falar uma coisa engraçada, mas em casamento gay, sabe o momento que acho que todo mundo fica esperando para tomar essa percepção? Esperando quem que vai entrar antes ou depois. Sabia? Porque no meu casamento mesmo eu soube de pessoas que ficaram apostando, quem que vai entrar antes, quem que vai depois. E aí quem entrou primeiro é a noiva. Não, é o noivo. Quem entrou primeiro é o noivo. Quem entra primeiro é o noivo. Entre aspas, né? Então, para as pessoas que não entendem ainda, porque assim, a gente está no meio homoafetivo, mas tem gente que é hétero que nem sabe o que é que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, quando eu falo que é o noivo, é a parte ativa do relacionamento. Quando eu falo que a noiva é a parte passiva do relacionamento. Isso porque nossos órgãos... Isso é aula de sexologia, né, gente? E de santidade. Porque, assim, nossos órgãos, eles são iguais. Se eles são iguais, a gente tem que adaptar todas as coisas para que as coisas funcionem, né? Agora, quem entrou primeiro no casamento? Eu tô curioso. O Diego. Eu e essa história é muito engraçada. Quer que eu conte? Gente, quem sabe? Menino. Vocês estão falando. É como eu disse. Amigo, vai ter uma DR depois dessa live. Não vai. É bênção, porque as pessoas vão aprender. As pessoas estão aprendendo. Mas vamos lá, foi você que entrou primeiro. Foi. Pra ninguém a minha mãe me perguntou. A minha mãe. Como é que vai ser esse casamento, né? Aí eu falei, mãe, vai ser assim, né? E tudo mais. O Daniel vai entrar primeiro, né? E eu vou entrar por último. A minha mãe, você vai entrar por último? Aí ela. Eu não quero entrar por último, não. Olha. Aí eu falei, ia ser uma vergonha pra família você entrar depois. Aí mas por quê? Aí ela, eu não quero. Eu falei, tá bom. Aí fui falar com o Daniel, né? Falei, Daniel, vamos mudar, né? Nosso planejamento.
entra você primeiro, né? Entra eu primeiro, você entra por último, né? Aí a gente resolveu assim. Aí no final das contas, nós contratamos uma orquestra, né, para tocar no casamento. E a pessoa que ia entrar por último, eles iam fazer aquela flauta, né, de anunciar e tal, né? Aí fui contar para minha mãe, né? Falei, mãe, no casamento vai ter uma orquestra, né? E quem vai entrar por último vai ter uma flauta, né? Que ele vai tocar lá, anunciando. Aí ela falou assim, eu quero entrar por último. Agora eu quero entrar por último. Gente, claro. A senhora não vai mais entrar por último. Não, já mudou. Mas peraí, é engraçado, porque, gente, isso é uma coisa que, não que incomoda, gente, mas a minha mãe tá na live, ela tá dando risada lá embaixo, ó. A dona Cleide tá na live, amigo. Olha, minha sogra tá aí, ó. Gente, vocês fazem o programa ser muito mais divertido, todos vocês, com os comentários de vocês. Mas, ó, essa é uma questão que eu vou te dizer, gera muita curiosidade nas pessoas, né? E eu vou te dizer, assim, de todos os níveis, quando a minha mãe, nunca falei isso, gente, mas quando a minha mãe, ela nem tá aí, eu acho ainda, quando a minha mãe, ela soube de mim, assim, da minha boca e tal, e eu chorando no colo dela, ela perguntou, mas você é ativa ou passiva? Ou seja, minha mãe nunca me perguntou. Então, a preocupação existe, tipo, uma curiosidade das pessoas, tipo assim, ó, se for uma coisa, é menos mal do que a outra. Olha que engraçado, a sociedade pensa assim, né? E aí, vamos lá, vocês namoraram. A sociedade pensa assim. Vocês namoraram. Infelizmente isso também vem um pouquinho de uma sociedade machista, né, amigo? Onde a mulher também é vista como sexo frágil e tal. Se a gente não tivesse isso, acho que isso nem seria problema nenhum, né? Mas tá bom. E aí eu acho que na família tem mais ou menos isso, né? Se pelo menos você já é gay, mas pelo menos você seja o gay alfa. O gay alfa. É mesmo. Lá na igreja, lá no culto lá da família, você não lembra que teve essa questão de... Até foi uma pauta de quem é o cabeça? Quem é a cabeça do relacionamento quando é dois homens? Tem isso. Mas vamos lá, vocês namoraram e aí vocês decidiram casar. Me fala o passo do casamento. A importância do passo do casamento. Por que chegar no casamento? Para que casar? Se estava tão bom sendo namorados. Eu acredito que todo ser humano, ele cresce dentro de uma família, ele se desenvolve, mas não para viver sozinho pro resto da vida, né? Principalmente quem é cristão e crê na Bíblia, a Bíblia diz que não é bom que o homem caminhe só, né? Então eu acredito que esse deveria ser, não sei, o destino de todos, né? Crescer, se amadurecer, se especializar em algo, sei lá. Encontrar alguém que você vai dividir os seus dias, que você vai poder ter essa intimidade de conversar, de viver uma vida, dividir seus sonhos. Eu acho que o casamento ele deve ser necessário por isso, porque até então o namoro, eu estou na minha casa, que está na casa dele. Amigo, tá falhando um pouco, deixa eu ver se vai voltar. Diferente. Deixa eu ver se vai voltar. Não voltou bem. A sua... É a minha? Voltou? Pra mim apareceu no seu uma falha aí, mas eu não sei, não posso dizer se e o meu tá aparecendo de vocês. Ué, mas acho que voltou. Tô te ouvindo perfeitamente. Pede pro pessoal sinalizar como tá. Sabe o que é? Desfaz a vibração, a coisa lá, assim, ó, que vocês puxam e vocês desativam. Desativa notificações, essas coisas, porque aí fica dando a interferência. Gente, esse assunto tá maravilhoso! Porque a gente tá descobrindo um casamento que vocês vão ver onde vai chegar isso. Deixa eu ver vocês. Pronto. Então vamos lá. Aí vocês deram esse passo pro casamento. Me explica sobre esse passo do casamento. Quer falar, amor? Fala você, porque eu falei demais. É que, literalmente, amigo, quando eu comecei na Cidade de Refúgio e que falou de novo. A visão. Será que é melhor tomar de novo? Pra mim... Eu vou chamar vocês de novo. Eu vou chamar vocês de novo. Gente, aproveita agora para chamar mais gente. Porque eu vou chamar eles de novo
para não ter mais erro. Mas é maravilhoso, né? A gente saber assim como que um casal ainda permanece assim abençoado. Pronto, voltou melhor, tá vendo? Aí quando perdoa que a gente tá falando, volta melhor. Não, o pessoal tá falando que é o seu, Wesley. Gente, mas como que pode ser o meu se o meu não coisou? Mas vamos lá. Deram o passo do casamento. Chegaram no casamento. Como? Você quer saber como a gente chegou para dar esse passo ou como chegou? Como que vocês falaram assim, vou casar, é o Diego que eu amo, é o Daniel que eu amo? Ah, amigo, assim, na verdade, eu sou daquele que falo muito com Deus mesmo e eu peço confirmações e tudo. Inclusive, eu ter me apaixonado pelo Diego já foi uma situação de resposta de Deus, né? Porque eu nem acreditava muito nessa questão de amor à primeira vista, né? Vamos dizer assim. Só que, no caso do dia, aconteceu assim, eu já o conhecia na igreja, mas não sentia nada. E um dia eu orei para Deus e falei assim, Deus, a pessoa que o Senhor tem para mim, que o Senhor faça brotar. Tá travando, amigo? Tá travando aí? Porque eu te ouço normal, é só a sua imagem para mim que trava. Você tá conseguindo me ouvir? Não sei. Gui, você que tá nos assistindo, tá travando para você? Tá travando aqui ou Wesley? Ó. Será? Foi? Pronto, foi? Agora tá melhor do como nunca. Tá? Então vai, meu amor. Então bora. Então aí eu pedi para Deus, eu quero viver esse milagre de amor assim à primeira vista, né? E aí eu que já conheci o Diego, encontrei com ele assim no corredor e na hora, amigo, meu coração já da igreja. Então a igreja tem um papel importante no casamento de vocês? Ai, amigo. Fundamental. Você sabe que assim, até como por ser gay, eu jamais imaginaria que eu conheceria o amor da minha vida na igreja. Poxa, isso aí. E eu sempre achei isso muito lindo, né? Casais que se conheceram na igreja, ali num teto espiritual. E isso aconteceu comigo e eu não tenho palavras para agradecer, sabe? Então, como eu me apaixonei assim dentro desse contexto, e já com a visão de que eu namoraria uma pessoa para casar, então o princípio do namoro já foi tipo um plano, um investimento para o casamento. Eu já entrei nisso assim, com essa mentalidade. Quem se interessou primeiro por quem? Eu me apaixonei à primeira vista. Eu vi o Daniel pela primeira vez e voltei para minha casa sonhando já. O que te encantou no Daniel? O que foi que te encantou do Daniel? As pessoas podem achar bobeira, amigo. Mas eu voltei para casa nesse dia me perguntando isso. Porque eu me encantei tanto com ele ao vê-lo. Achei ele lindo, tudo mais. Mas assim, no dia seguinte eu ainda pensava no cara que eu tinha visto. E eu me perguntei, eu falei, eu não sei o nome do cara, não sei o que ele faz na vida, não sei se ele gente, tá travando. Eu não sei se ele tá travando assim. Né? Pronto, voltei de novo. Pronto, parece que quando volta fica melhor. E aí eu falei, tipo, como eu posso me apaixonar por um cara que eu não sei nem o nome dele ainda, né? E eu fiquei, acho que nem sabia o nome? Sim, eu não conhecia o Daniel, eu só tinha visto ele passar no corredor. Mas você achou ele atraente, um homem atraente? Sim. E aí depois de acho que um mês, mais ou menos, que eu tive o primeiro contato com ele e ouvi o nome dele, né? E aí aquilo, óbvio, foi aumentando dentro de mim. Eu também fiz propósito com Deus, né? Para que Deus me trouxesse confirmação se ele fosse uma pessoa legal para mim, se ele realmente fosse alguém que eu dividiria os meus dias, né? E essas confirmações vieram, né? E foi onde a gente começou a namorar. Pro casamento eu coloquei ele na parede e aí a gente casou. Mas por que você colocou ele na parede? Ele não queria casar? Não, foi uma brincadeira. A gente tinha um amigo, a gente estava namorando, não falávamos tão profundo sobre casamento.
E esse amigo chamou a gente para ir para a Suíça. Falou para a gente comprar um pacote de viagem para a gente ir para a Suíça. Aí a gente se empolgou, vamos comprar. Eu já acho importante abrir um parênteses, porque tem gente que não conhece ainda vocês, está perguntando qual é a religião de vocês. A religião. É verdade, eu vi aí. Nós somos cristãos. Eu e Daniel, nós somos cristãos. Nós congregamos em uma igreja evangélica no centro de São Paulo, na Avenida São João, número 1600, Igreja Cidade de Refúgio. É uma igreja para todos, que entende que o evangelho é para todos, né? Independente se somos héteros, somos gays, somos brancos, somos negros. Todos. E um lugar maravilhoso, está convidado a estar lá com a gente. Olha. Agora, em pandemia, tá tendo só live, né? Logo, logo volta os cultos presenciais. E tem um frisson assim, gente, de quem não é, quem é evangélico tradicional e tal, ou quem não é, de falar bem assim, gente, é impossível eu ser gay e um dia eu poder me casar. Eu ser gay e um dia eu poder entrar numa igreja. Eu ser gay e eu ser aprovado por Deus, ser abençoado. Então, isso é um mito. É um mito. É um mito. Graças a Deus. Ixi, amiga, é que a live ela é curtinha, né? Mas a gente tem tanta história, tanto testemunho em relação tem tanta a isso. coisa. Tanta coisa engraçada. Interessante. Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu não sou muito de ficar fazendo as perguntas assim, mas eu faço, ó, de vez em quando. Ó, o que vocês acham de relacionamento com pessoas de religiões diferentes? Eu acho, nós somos cristãos, né, amor? Você quer falar que eu posso falar? Não, pode falar. Nós somos cristãos, respeitamos todas as religiões, inclusive nós temos um amigo que assim é do peito, e ele é do espiritismo, e nós amamos a vida dele. Ele vem na nossa casa, a gente vai na casa dele, não, nós respeitamos. Mas eu acredito que dentro de um casamento, se a pessoa tem a religião diferente, vai ser um empecilho para o casamento. Porque num domingo à noite eu vou querer ir para a igreja, o Daniel vai querer ir para outro lugar, se ele for de uma religião diferente, né? Chegar numa oração, acontecer alguma coisa, eu vou querer pedir a Deus algo por mim e ele vai querer fazer outras coisas para buscar aquela resposta. Então sempre vai ser um empecilho dentro do casamento, né? Então eu acho que numa linguagem para que todas as pessoas aqui com a gente entendam, seja ela de uma religião ou não, eu acho que essa linguagem mais clara para ela entender que talvez isso sim é um empecilho para que o casamento seja pleno, entendeu? Pleno. Entendi. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aí vocês casam, o Diego é o noivo, Daniel, não, eu tô brincando. Não, entrou na frente. E aí... Amigo! Vem a família, tô brincando. Aí vem a família. Eu quero dizer, como que a família de vocês se comportaram quando vocês anunciaram o casamento? Ai, amigo. Olha, da minha família... Dá vontade de chorar. Sério? Olha, amigo, é que da minha família, assim, eu não posso te falar, assim, nada de negativo, porque foi 100% positivo. A minha família sempre esteve do meu lado, sempre demonstrou amor e sempre quis o meu bem e sempre me abençoou. E a minha família é cheia de cristãos, louvado seja Deus por isso. Então eu tive muito receio de que, embora eles estivessem ali, me amassem, estivessem do meu lado e nunca me julgassem, que não aprovariam um casamento. Mas não, amigo, graças a Deus, todos eles nos abraçaram mesmo. E cadê a face negativa que eu não vi? Não, na verdade, foi testemunha. Nem nada disso, nós temos testemunho disso. Porque nós anunciamos o casamento, né, para a família, e eles já sabiam do nosso namoro, então todos se alegraram. A minha família também, minha mãe, enfim. E teve 2 casos que Deus, assim, praticamente nos abraçou, né, amor? Porque um foi o meu avô, que ele soube na notícia do casamento e não gostou inicialmente, e acabou falando mal, inclusive, né? No início, começou a falar para as pessoas se elas realmente iam para esse lugar, né? E faltando poucos dias para o casamento, né? Eu conversando com ele, ele me perguntou se eu precisava de ajuda, né? No casamento, se eu precisava de ajuda com alguma coisa. E eu fiquei super surpreso, né? Porque falei, mano, meu avô tá perguntando do meu casamento, né? E aí, quando chegou no dia do nosso casamento, nós havíamos convidado a minha avó para entrar com as alianças, né? E quando as pastoras anunciaram a entrada das alianças, que nós olhamos para trás, entrou a minha avó
acompanhada do meu dele avô com a aliança. com a aliança. E aquilo, assim, pra gente foi Uma alegria. foi sensacional, assim, sensacional. E para mim, a estrela assim do nosso casamento foi o meu pai, porque eu tenho um histórico muito difícil com meu pai, né? Eu sempre fui um adolescente muito rebelde, então a gente teve muitas complicações desde a minha adolescência. Até porque eu me assumi com 16 anos, então eu me assumi primeiro para os meus pais, né? E foi um conflito interno primeiro, para depois eu enfrentar o externo, né? Eu enfrentei primeiro a minha casa. E dentro de todo esse cenário, meu pai sempre foi, depois de um tempo, né? Porque foi difícil, mas depois de um tempo ele passou a me respeitar. Mas houve um momento que eu tive que sentar na frente dele para falar que eu ia casar, né? E eu nunca olhei nos olhos do meu pai para falar nada. E aí, nesse dia, eu sentei na sala com ele, né? E falei assim, pai, eu preciso te falar uma coisa, né? E ele falou assim, pode falar. E ele olhou nos meus olhos, né? Aí eu travei, mas falei. Falei, olha, eu quero contar primeiro, antes que todos saibam, mas eu tenho um relacionamento com o Daniel, como o senhor sabe, e eu quero casar, né? A gente quer casar. E eu quero que o senhor saiba antes. E aí eu comecei a pedir desculpa para ele, né? Eu falei, pai, eu quero pedir desculpa, porque eu sei que não foi isso que o senhor imaginou quando você teve um filho, né? E ele pediu para eu parar. Eu falei, Diego, pode parar de falar, deixa eu falar. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu quero pedir desculpa para você se eu faltei como pai. Eu quero pedir desculpa para você se você um dia esperava algo de mim e eu não te dei. Eu quero dizer que eu abençoo o teu casamento. Que eu gosto muito do rapaz. E que vocês podem casar. Que você pode continuar vindo na minha casa com ele. Quando você tiver a sua casa, eu vou até a sua casa, né? Se você me convidar. E a gente vai continuar sendo família. E aquilo, assim, para mim, foi a coisa mais linda que poderia acontecer no meu casamento, sabe? Além do meu esposo, é claro. De ganhar a família, né? Você ganha a família do cônjuge, né? E vice-versa. E só um aço, assim, e eu vou te falar que isso, sobre o nosso casamento, é uma das coisas que com certeza nos faz felizes, porque nós temos um relacionamento com a nossa família, de ambas as partes, que é muito, muito intenso, muito verdadeiro e muito próximo. E isso é demais, é demais. Eu não tenho nem palavras para agradecer. E um conselho, amigo, eu acredito que todos os casais, é óbvio que, infelizmente, no nosso cenário, não são todas as pessoas que têm o apoio da família. A gente sabe disso, né? Mas é importante para o casal ter com quem contar. Mas pessoas de verdade, sabe? Pessoas, por exemplo, tem madrinhas minhas aqui no casamento, tô vendo a Tati ali. Então a gente precisa de pessoas que amam o casal e que vão ajudar o casal a lutar pelo casamento, né? No nosso caso, nós tivemos a nossa família, tivemos amigos, tivemos nossos padrinhos. Mas é importante, você que está namorando, enfim, construir dentro do seu relacionamento essa base também externa, que são as pessoas que amam essa relação, sabe? E muitos amigos acabam fazendo um fator de família, né, nessas horas também. Muito torna família, né? Uma grande família. Mas aí vocês casam e aí vocês vão para a lua de mel. Amigo, tem uma surpresa tão grande nesse negócio. Porque eu quero saber o seguinte, até então, o que eu me recordo aqui da entrevista, da conversa, é que o casamento era santo. Eu quero saber quando ele deixou de ser santo. Foi na lua de mel? Claro que não. É isso que você sabe que eu gosto de conversar muito com as pessoas a respeito disso, né? Porque da forma como você coloca, parece deixou de ser santo, como assim? Né? Quer falar, amor? Pode falar. Na verdade, amigo, a sua pergunta é se houve o sexo antes do casamento, isso? Não, eu quero saber assim, quando vocês casaram, vocês já viajaram para a lua de mel? Tipo aqueles casal que acaba e já viaja? No dia seguinte. No dia seguinte. Então, e aí que vocês... E aí foi que cumpriu o casamento mesmo. Que a gente fala, né? Sim, selamos a aliança. Nós casamos... Selamos a aliança. Selamos a aliança na sexta-feira com o civil, selamos a aliança no sábado no religioso e selamos a aliança no domingo. Na viagem. Na viagem. Mas funciona assim, amigo, na verdade. A surpresa que eu falei, que eu acho interessante deixar isso aqui.
Porque lembra que eu falei que lá no namoro a gente conversou? E eu falei pra ele, Dani, eu tenho uma preferência X? E ele falou que tinha preferência Y? Isso, na nossa vida de casado até hoje, mudou totalmente. Mas, Os papéis mas o importante é saber o seguinte, que existem passos a serem seguidos, né? Isso que a gente tem que falar para os namorados. E esses passos é o seguinte, depois você casa, tem a festa, tem a lua de mel. Essa lua de mel é hipotética, não estou falando só de viagem. Né? Você passa a estar casado ali. E aí as coisas elas vão se transformando, né? E elas vão se transformando porque o casal ele é vivo, né? E aí sim você vai ter a intimidade de casal, né? É verdade. Amigo, é verdade. No começo, por exemplo, o Daniel ele já morou no Japão 3 anos, né? E ele tem essa experiência de sair de casa. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Então, para mim, eu saí da casa da minha mãe para morar com o Daniel. Então, nos primeiros dias, eu tive um choque, assim, tipo, de realidade que eu não tive antes. Porque eu estava com a cabeça tão cheia do casamento, com aquele sonho, né? Com tudo que eu estava preparando, que eu só caí na real que eu estava saindo da casa da minha mãe no dia do casamento. E deu medo? Aquilo para mim deu muito medo, deu muito medo. E me deu um choque. Nos primeiros dias de lua de mel, por exemplo, que eu estava com o Dani, eu me sentia estranho, né? Porque eu ficava pensando, poxa, quando eu voltar de viagem, eu não volto mais para casa da minha mãe. Eu volto para uma outra casa. Sem móvel, sem nada. Ô, Daniel, deu medo? Não, para mim não, porque como o Di falou, eu já tinha passado por um medo muito maior de ter ido para o Japão sozinho, sem minha família. E eu passei assim, foi muito difícil. E para mim eu vivi isso, essa separação da minha família, que sempre me mimou muito nesse momento. Então, para mim foi mais tranquilo. Entendi. E também tem uma coisa, quando a gente voltou no primeiro mês, a gente voltou para casa dos meus pais, entendeu? A gente ficou um mês morando lá antes de vir para casa. Olha. E vocês passaram a lua de mel aonde? Alguém perguntou aí da lua de mel. Nós fomos para a Europa. Ai, que chique! Que chique, né? Foi um grande presente de Deus. E foi maravilhoso. Em Veneza, vocês são abençoadíssimos, tá vendo? Até nisso. E aí, essa é a pergunta que eu quero fazer. Vocês se sentem um casal abençoado? Sim. Muito, amigo. Muito amigo. Muito abençoado. Muito. Desde o início, eu acho que sempre, em todo momento, nós tivemos com quem contar. Em todo momento, nós tivemos sabedoria para lidar com as situações. Quando eu falei que a igreja foi um papel fundamental na minha vida, é porque tudo que eu aprendi, que hoje eu aplico no meu casamento, eu aprendi na igreja. Então, e com a minha intimidade com Deus também. Então, eu aprendi que sim, eu tenho que ser submisso muitas vezes, que sim, eu tenho que entender que agora eu sou 2, não sou 1. Então, se não tá bom para ele, também não tá bom para mim. Eu tenho que buscar algo a melhorar. Então, você é submisso ao seu esposo? Eu? Sim. Se alguma coisa não te agrada dele, ele tem que mudar para você ficar bem? É assim que funciona em relacionamento? Não. Eu acho que existem valores que não podem ser negociados. Então, se a atitude corrompe valores, tem que mudar. Agora, se nós não estamos falando dessas questões, cada um de nós temos uma identidade, né, amor? Alguma coisa que não tem como mudar, né? E é por isso que é importante um namoro bem vivido, para você entender quem é aquela pessoa de verdade. Para você saber se com os defeitos e a qualidade dela, você vai querer passar o resto dos seus dias, né? Meu amor, então quando vocês ouvirem minha história que não teve namoro nenhum, foi pai, casou, aí que vocês vão entender que é isso. Amigo, eu vi na live passada que você revelou isso. Há suas exceções, né, amigo? Há suas exceções. Mas as pessoas vão saber dessa história também. Mas, agora eu queria que o Daniel olhasse para o Diego e dissesse para ele, olhando nos olhos dele, para todo mundo ouvir, o que ele representa na sua vida. O que o Diego representa na minha vida? Amor, você representa na minha vida uma promessa de Deus. Você representa na minha vida o carinho de Deus para comigo. Você representa
a amizade que eu sempre quis para construir meus sonhos, os meus planos. Eu não tenho nem palavras para dizer e para agradecer. Agora, Diego. Amor, você representa para mim o amor imerecido de Deus sobre a minha vida, porque eu sempre sonhei com uma família, sempre sonhei em ter isso que eu tenho, mas Deus me deu muito além daquilo que eu sonhei. Deus me deu muito além daquilo que eu merecia. Você tornou meus dias mais incríveis, você tornou a minha vida com mais sentido, você fez os meus sonhos ainda maiores, você me faz muito feliz. E eu te amo muito e eu quero passar todos os dias da minha vida com você. Passaremos. Lindos, lindos. E isso, gente, é o que tem que ser dito todos os dias, um pro outro, porque aí nunca paga. É verdade, amigo, é verdade. E graças a Deus a gente fala muito. E não deixar, porque tem momentos difíceis, todo mundo passa por momentos difíceis, mas assim, os momentos difíceis têm que ser lembrados pela promessa que fez um pelo outro, de viver junto, né? Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, na alegria, na tristeza. É fácil falar, mas para viver é mais difícil. Mas a gente tem que lembrar o tempo inteiro. E vocês são muito fofos, sim. Emocionou todo mundo, tinha gente chorando aí. Agora, o quadro mais esperado. Daniel Tadashi, Diego Tadashi. Aí vocês trocaram nome, sobrenome? Sim, eu coloquei o dele e ele colocou o meu, ficou igualzinho. Mas aí a gente chama os dois de Tadashis. Que é Diego Tadashi e Daniel Tadashi. Mas você não pegou o dele também? No final, é porque, na verdade, ele pegou o meu nome também, né? A gente ficou, o meu nome ficou no meio e o dele nas pontas. Então ficou Diego Tadashi Dias Nunes Watanabe e Daniel Tadashi Dias Nunes Watanabe. O Dias Nunes e o Tadashi Watanabe é meu. Ficou grande, ficou grande. Mas pode chamar a gente de Tadashi, não tem problema. Não tem problema, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem um quadro no final do nosso programa que chama Abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 personalidades. Vamos lá. Primeira personalidade. Será que vocês vão entender o quadro? Entendemos. Daniel e Diego Tadashi. Abre ou não abre as janelas do Instagram para... Aline Barros. Sim, eu abro. Eu já vi que tem casais às vezes que discordam, né? Um pouquinho, mas assim, eu abro. É claro que a gente sabe, assim, né? Nessa questão da homossexualidade, toda igreja tradicional, ela levanta uma bandeira contrária. Mas eu penso que isso é um tratar de Deus em outro momento. Mas quem ela representa no reino de Deus, sabe? Uma pessoa que leva a palavra de Deus, o amor de Deus, o louvor nos lares, eu abro sim. Eu confesso que eu não a conheço bem, não acompanho a carreira dela, não sei o que ela fala, por exemplo, sobre a questão homoafetiva, né? Como nós sabemos, por ser igreja tradicional, talvez ela deva condenar, mas isso também não tira quem ela é em Deus dos frutos que ela deu lá, né? Então eu vou com o meu esposo também, eu abro sim, mas gente, não a conheço muito bem. E nesse quadro eu quero que todos vocês participem aí. Quando eu mostrar aqui a personalidade, vocês me falam. Aí, tá bom ler, todo mundo, Danilo, eu quero que vocês me falem. Que tem o Danilo mesmo falou que não abre. O Alan, legal, vamos lá. Daniel Tadashi, Diego Tadashi, os Tadashis, quase Kardashian. Vocês, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Não. Não. Não abro. Silas Malafaia. Eu não abro porque... Eu fecho mesmo. Eu fecho a porta. Eu fecho a porta porque Diego, todas as vezes que eu vejo uma ministração... Mas vocês fecham a porta para ele porque eles fecham para vocês? É por isso? Não.
Eu vou falar o inverso. Por exemplo, eu falei lá da Aline Barros que, embora eu sei que ela levanta uma bandeira contrária, mas eu vejo que ela leva a palavra de Cristo, o amor de Deus. Por que que eu não concordo quando as pessoas associam essa mesma atitude para o Silas? Porque todas as pregações que eu vejo ele ministrando, eu não vejo ele disseminando e colocando o amor de Deus. Eu sempre vejo ele colocando ironia e ódio no coração das pessoas. E já colhi o ódio do coração de outras pessoas que seguem o pensamento dele. Então isso distorce muito do que eu vejo em Jesus Cristo. Então, para mim, é muito grave isso. Uma pessoa falar de alguém que eu não vejo que está se identificando com essa pessoa. Então, por isso eu não abro. Não abro. Tadachis! Abre ou não abre as janelas do Instagram para... Quem é essa pessoa? Bispa Sônia. A Sônia. A Bispa Sônia. A Bispa Sônia. Quer falar primeiro? Fala primeiro. Você conhece mais ela? Porque ela, eu trato da mesma forma que a Aline Barros, né? Eu não conheço totalmente, porque, diferente do Daniel, eu me converti na cidade de refúgio. Então, a minha experiência é totalmente dentro dessa igreja inclusiva, né? Vamos dizer assim. O Daniel, ele teve experiências em outras igrejas e conhece mais essas outras pessoas, né? Mas, para mim, ela tem muitos frutos, né? E eu acredito que é uma mulher de Deus. E eu abro sim. Eu abro também. Tá abrindo, gente. O povo... eu também abro. A Bispa Sônia, assim, ela é Danilo é neutro. O que é que vocês falam para essas pessoas neutras que ficam em cima do muro? Danilo, você tá em cima do muro. Não, às vezes é neutro porque não conhece, entendeu? Igual o Di. Às vezes não é que não tem opinião, é porque não conhece o suficiente, né? Mas assim, eu também não posso te dizer, nenhuma dessas pessoas eu também conheço na intimidade. E é muito superficial a minha opinião. A Tati Miguel falou que abre só uma brechinha. Meu Deus! É a cara dela. Quero conhecer. Gente, eu tô vendo muita gente aí que não me segue, não vê aqui programa todo dia. Eu tô aqui todo dia às 18 horas com convidados incríveis. Amanhã, inclusive, eu vou receber 2 estrelas do Dance em Brasil, da Xuxa. Uau. E vocês não estão aqui todos os dias me assistindo. Eu quero todo mundo me seguindo. Vamos lá. É isso aí. Peguem ele, gente, que ele arrasa. Diga. Vocês abrem ou não abrem a janela do Instagram? Ih, será? Para... meu Deus. Essa janela já está aberta e não vai se fechar. Pastora Rosângela Rocha. Gente, como com não? Certeza, nossa pastora, junto com a pastora Lana, pessoa que a gente ama, que a gente admira, que faz parte também da nossa história. Essa a gente pode falar com propriedade, porque a gente conhece, vive, né? A gente está do lado. Então, essa é aquele abre de boca cheia, gente, porque a gente tem proximidade, a gente sabe do caráter, a gente sabe do amor, a gente sabe dos frutos, a gente sabe do esforço. Então, olha, não tem como, não tem como. Quem tem dúvida pode confiar, porque é mulher de Deus, olha, só tenho a agradecer mesmo. Ter a pastora Lana e a pastora Rosângela pastoreando vocês, isso faz uma diferença no casamento de vocês? Faz, sim. Faz porque elas são referência, né? Então, elas, meu Deus, elas nos ensinam muita coisa, não só de altar com a palavra, elas nos ensinam pelo estilo de vida. E isso que eu acho mais legal. Porque muitas vezes a gente aprende mais com o exemplo do que com a palavra, né? Porque a gente é como criança mesmo, né? Criança é assim, imita os outros. E a gente se inspira mesmo na forma como elas se tratam, na forma como elas pensam. Muito, muito, muito. Agora, nunca fiz isso, mas eu gosto de inovar, eu gosto de fazer as coisas diferentes. Última janela. É uma janela que é o seguinte, olha, gente, vocês aí... Eu quero todo mundo dizendo aí, mas não fala quem é. Vocês prometem? Não, por favor, não coloque o nome dessa pessoa. Não coloca. Só fala assim, abro ou não abro. Por quê? Porque eu vou querer que vocês falem separadamente. Então, assim,
Só vira, por exemplo, o Daniel vira, não vai ver. Primeiro o Diego vai responder. E o Diego só vai responder se abre ou não. Mas deixa ele responder primeiro. Deixa ele responder primeiro. Não, você primeiro. Daniel primeiro. Não. Daniel primeiro. Não. E aí, Daniel primeiro. E aí, não, tem que aparecer, querido. Eu tenho que ver. Diego. Mas o Diego tem que ser primeiro. Isso. Só abre o olho quando eu falar. Vamos lá, Daniel. Não fala nada. Você só vai falar se abre ou fecha. Daniel Tadashi. Depois a gente vai dizer. Daniel Tadashi, você abre ou fecha as janelas do Instagram para esta pessoa? Sou neutro. Neutro não pode. Ai, amigo, sabe? Eu não fala abro. nada, só fala se abre ou fecha. Não abro. Eu fecho. Cara, depois você vai justificar. Agora você pode continuar assim, porque ele não... Agora o Diego. Diego. Vê. Você abre ou não abre? Você vai ter que dizer rápido, depois eu vou dizer. Abre ou não abre as janelas do Instagram para... Não abro. Cauã Raymond. Na verdade, assim, eu acabei falando não. Eu acho que eu fui precipitado. Eu falei não abro devido a uma única questão que eu sei da vida dele, né? E eu acho que eu fiz errado e vou até me retratar aqui com todos que estão me ouvindo. Eu falei não abro porque eu sei que teve o episódio da traição, né, dele com a Grazi Massafera lá, né, enfim e tal. E na hora que eu vi a foto dele, eu lembrei disso e falei, não abro. Mas eu também não posso julgar a pessoa pelo erro dela. Senão eu caio nisso também, que eu já errei muito, entende? Então eu acho que eu abro, porque ele é um bom profissional, né? A gente já vi várias novelas, então pelo profissional dele, que eu conheço, que são tudo que ele já fez, eu abro. Pelo ser humano, a única coisa que eu conheço da vida dele foi a questão da traição que repercutiu. Eita, o meu eita quase nem saiu. Eita! O Daniel não abriu e o Diego abriu. Eita! Queridos, até engasguei. Tô vendo. O Cauã Raymond é um grande ator, né? E é assim mesmo. Mas é justamente isso. Às vezes a gente confunde o lado profissional com o lado pessoal, né? Mas ele é um grande ator. Eu gosto muito dele. Queridos, muito obrigado. Vocês foram incríveis. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido, amigo. Eu não perguntei nem a metade do que eu queria perguntar para vocês. Porque era um assunto tão grande. A gente não falou nem metade que a gente queria falar. Mas, ó, vão ter muitas outras oportunidades, outros temas, até porque meu programa é diário. Uma hora vai acabar, gente. Cuidado. O que é que vocês acham? Eu tô passado com você, amigo. Eu tô passado. É muito talento, né? É muita disposição. Não, é muita... Gente, um programa diário, para ter uma pauta já de 2 semanas à frente, já com todos os convidados agendados, é a coisa mais difícil do mundo, mas Deus está abençoando. Deus está me abençoando. Hoje mesmo eu fechei com uma amiga que é bailarina do Faustão. Aí eu falei bem assim, olha, meu programa diário, eu vou querer todas as bailarinas, cada uma num dia aqui. pra poder e assim a gente já conquistando o laço. Pra encher um mês. Mas, meu amigo, parabéns pelo programa, tá incrível, tá legal. E o pessoal deu alguns comentários aí legais, amigo, depois analisa aí, muito bom. Tá. Viu? A gente assistiu, sim, alguns, e a gente acha incrível. Gente, obrigado pros nossos amigos que estão aí, a gente viu um monte aí. Amamos vocês, gente. Vocês fazem parte da nossa felicidade. Obrigado a vocês, gente. Vocês são um casal que passou a quarentena, vocês têm que... Não vieram ainda aqui em casa tomar um vinhozinho, comer um queijinho, e a gente conversar. Café, amigo. Um café. Um café. Um cappuccino. Eu adoro um vinho. Tá bom? Mas, ó, muito obrigado. O relacionamento de vocês, tenham certeza que tá gravado aqui, vai ficar gravado no IGTV. Vai fazer muita diferença na vida de muitos outros casais. E isso que eu queria passar. Como vocês são abençoados e como a gente pode ter um casamento abençoado de verdade. Com todas essas dicas que vocês deram, com todas essas lições de amor que vocês deram,
pautado no caminho do Senhor e do Evangelho. E isso que importa. Amém, amigo. Amém, amigo. Nós somos gratos e ficamos muito felizes em compartilhar aqui com você algumas coisas, tá bom? Parabéns mais uma vez. Um beijo pro André, pra vocês. Beijo pro André. Beijo, estamos com saudade. Gente, todo dia aqui, 18 horas. Beijo, adorei essa turma de hoje. Foi maravilhosa. Amém.